Olá pessoal, no vídeo sobre atualidades de hoje falaremos sobre a pandemia do coronavírus e outra pandemia que já ocorreu na história do Brasil, a pandemia de gripe espanhola. Será que podemos apontar algumas semelhanças entre elas e quais seriam suas diferenças? Chega mais e vamos entender um pouco sobre a história das pandemias no Brasil. Os primeiros casos de Covid-19, ou mais precisamente, do vírus SARS-CoV-2, que despertaram preocupações sobre a potência desse vírus, ocorreram no final de 2019, na cidade de Wuhan, na China, se espalhando muito rapidamente e atingindo proporções globais nos meses seguintes, com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarando seu status pandêmico já no dia 11 de março de 2020. No Brasil, os primeiros casos registrados de coronavírus ocorreram já no mês de fevereiro e, nas semanas seguintes, já se espalharam por os demais estados da federação. É inegável que a pandemia atingiu o país de forma intensa, acentuando as desigualdades estruturais, atingindo de forma mais veemente a parcela mais vulnerável da população brasileira. A pandemia pegou muitas pessoas despercebidas e foi tratada de forma negligente pelo governo. Logo no seu início, muitos paralelos, equivocados diga-se de passagem, foram traçados com a pandemia da gripe suína de 2009, a da H1N1. Mas outro paralelo, mais correto, seria com a pandemia que ocorreu há 100 anos atrás, a de 1918 até 1920, a pandemia de gripe espanhola. Apesar do nome, essa pandemia do vírus da influenza não se originou na Espanha, mas sim em bases militares nos Estados Unidos, tanto que foram nesses lugares em que se registraram as primeiras mortes. Mas então, por que seu nome se relacionou à Espanha? Como já falamos, essa pandemia se iniciou em 1918, último ano da Primeira Guerra Mundial, e os países envolvidos na guerra, buscando manter a moral da população alta e acreditando que a divulgação dos casos e das mortes poderia gerar um alarme na população, acabaram por motivar a censura e a minimização dos casos. Já a Espanha, que não se encontrava em guerra, manteve sua imprensa livre, fazendo parecer que ela estava sendo especialmente afligida pela doença. Essa censura e minimização do perigo da doença foi um dos principais motivos que motivaram a ampla disseminação, ou seja, tanto em 1918 quanto em 2020, a minimização e até mesmo negação da gravidade da doença apenas serviram para desinformar e permitir uma propagação mais acentuada da pandemia. Assim como na pandemia atual, a gripe espanhola se alastrou muito rapidamente por todo o globo, já infectando pessoas ao redor do mundo em apenas alguns meses. É possível encontrarmos estudos que tratam a pandemia da gripe espanhola como sendo a primeira pandemia moderna, dado que sua velocidade de disseminação se deu pela conexão entre os diversos países, frente às relações comerciais cada vez mais intensas e os meios de transporte cada vez mais eficientes, como navios e trens, transportando grandes levas de passageiros. Assim como na pandemia de hoje, em que a conexão proporcionada pela globalização e os aeroportos foram fundamentais na sua disseminação, em 1918 ela se propagava por meio de uma economia cada vez mais interconectada, se utilizando de trens e de navios. As ações de combate à gripe espanhola foram muito similares às que temos hoje, tais como distanciamento social para se evitar aglomerações, imposição de quarentena, fechamento de escolas e igrejas, abertura de hospitais de emergência, notificação constante de novos casos, o fechamento de parte do comércio, a paralisação das partidas de futebol e, claro, o uso de máscaras para se evitar a contaminação. Mas assim como nós tivemos essas ações com o objetivo de combater a pandemia, infelizmente também tivemos grupos negacionistas, que foram contrários às restrições, promoveram aglomerações e, como não poderia faltar, em 1918 já existiam até mesmo grupos anti-máscaras. Por fim, talvez uma coisa seja importante para se ressaltar na pandemia aqui no Brasil. Em 1918, não existia um sistema público de saúde. O SUS só será criado na Constituinte de 1988. Dessa forma, os hospitais eram em sua maioria instituições de caridade, as Santas Casas. A falta de atendimento foi um grande motivo da elevação do número de mortos, e na pandemia atual foi possível percebermos a centralidade e importância de um sistema único de saúde, permitindo o atendimento a milhares de brasileiros. Claro que esse vídeo é um recorte. Ainda existem muitas outras coisas para se falar, não dando tempo de abordar tudo em um único vídeo. Assuntos como vacinação, número de mortos e até mesmo o retorno pós-pandemia foram deixados de fora. Porém, esperamos que esse vídeo tenha te ajudado a pensar a importância de olharmos para o passado
e compreender suas similaridades e suas diferenças, e quem sabe, aprender um pouco mais.